Olá, amados irmãos, graça e paz. Está entrando no ar mais uma live da Igreja Apostólica Vida, no Parei, Escutei, Gostei, de casa para o mundo. Essa live de hoje, amados, ela é voltada para de casa para o mundo. Porque de que maneira, de que forma nós conseguimos ou conseguiremos alcançar o mundo? Através das lives, através dos WhatsApp, dos Facebook, dos Instagrams, dos Telegram. Seja bem-vinda, Aline, que Deus abençoe. Então, dessa forma é que nós vamos alcançar o mundo, alcançar as pessoas. Porque o Senhor, uma certa vez, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E de que forma? De que maneira eu posso ir para o mundo inteiro pregar o Evangelho, se não for da forma de levar através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, do Twitter, do YouTube, levar até você a palavra do Senhor. E nessa tarde de hoje, já às 15 horas e 48 minutos, nós queremos falar um pouquinho sobre a trajetória, o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso. Muitas das vezes é as tribulações. É o caminho que nos leva, muitas das vezes, entre o nada até o sucesso, são as tribulações. Vamos estar aguardando algumas pessoas a estarem compartilhando. Compartilhe com seus irmãos, seus amigos. Estaremos lendo no livro de Gênesis, capítulo de número 37, no versículo de número 5 e versículo de número 6, onde nós estaremos falando um pouquinho sobre a trajetória. Porque todo sonho grande traz obstáculos. Todos os sonhos grandes, todos os sonhos que você tiver grandes, que forem coisas grandes, coisas mesmo para impactar, vai trazer obstáculos. Então, nessa trajetória, o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas das vezes, é a tribulação. São os obstáculos, são as coisas que nós não conseguimos alcançar. Então, nós estaremos, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5 e 6, estaremos ali meditando nessa tarde. Estaremos meditando nessa tarde, nessa palavra, naquilo que o Senhor colocar no nosso coração para essa tarde. Hoje, o nosso Parei, Escutei e Gostei de hoje, nós vamos falar sobre o enterro da igreja. É algo assim muito interessante que me chamou bastante atenção. Já falei isso várias vezes lá na igreja e quero compartilhar com os amados que ainda não conhecem essa história. Para aqueles que já conhecem, vamos simplesmente relembrar do enterro da igreja. Vou estar aguardando mais alguns minutinhos, mais uns 2, 3 minutinhos, para que possamos, o próprio Facebook alcance as pessoas, comecem a conectar as pessoas, a informar que já estamos ao vivo, já estamos nos preparando para trazer uma palavra da parte de Deus nesta tarde. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio de 2021, já estamos chegando ao meio do ano, Já estamos chegando ao meio do ano e é algo assim, daqui a 6 dias estaremos já chegando ao meio do ano, e está passando muito rápido. E com essa pandemia, nós não nos apercebemos de tudo que está acontecendo. Só estamos nos preocupando com pandemias, com
vacinação, com isso, aquilo, outro, mas esquecemos de nos preocupar com o Senhor, com o nosso Deus, com o leão da tribo de Judá. O nosso Parei, Escutei e Gostei de hoje fala sobre o enterro da igreja. Uma certa vez, uma igrejinha tradicional de uma cidadezinha do interior, ela começou a perder os seus membros. As pessoas já não estavam mais indo aos cultos da EBD, a todo tipo de atividade da igreja. E o pastor daquela igreja já estava de idade, cansado de tanto lutar, então simplesmente ele desanima de continuar aquele trabalho, de continuar apacentando, continuar com a igreja aberta. Ao ver desse pastor, ele achou melhor não continuar mais a obra do Senhor. Por ele já estar cansado, por ele já estar de idade, ele disse, e como ninguém está mais apoiando, ninguém está mais ajudando, então eu vou simplesmente vamos fechar a igreja e cada um segue o destino que achar melhor para si. E então com isso, ele fecha a igreja. E passou-se um tempo, o mato já estava muito grande, já estava tomando conta da igreja, da placa da igreja, da entrada da igreja. Ninguém se importava com aquela igrejinha, né? E um certo dia, um missionário de longe, ele foi indicado, designado a fazer um trabalho missionário naquela região, aonde havia aquela igrejinha. E quando ele chegou naquela cidadezinha, veja bem, amados, quando ele chegou naquela cidadezinha, ele começou a procurar um local para fazer um culto, para cultuar, para fazer o trabalho missionário a qual ele foi designado. E quando ele chega naquele lugar, ele avista aquela casinha, né? Aquela casa toda suja. Pai do Senhor, pastor André, Deus abençoe. Então ele ele avista aquela casa toda cheia de mato, com uma plaquinha lá que parecia ser de uma igreja, mas ele não podia ter convicção porque estava toda cheia de mato, de trepadeiras, de ervas daninhas, né? E ele então começa a perguntar às pessoas o que havia acontecido naquele lugar, o que era aquele lugar. E disseram para ele, era uma igreja, mas já foi fechada há muito tempo, por isso já está todo acabado, os portões, né? O portão já está todo quebrado, as paredes tem que pintar, tem que reformar, tem que fazer muita coisa, o telhado já está também caindo, já está vazando, por ficar muito tempo fechado, muito tempo naquele lugar. E de repentemente, então, amados irmãos, aquele homem sentiu algo forte no seu coração de restaurar aquele lugar e começar a fazer naquele lugar algo diferente. E ele então começa a convidar as pessoas para ajudá-lo, e muitos desanimados falaram, não tem mais jeito, não dá mais certo. Porque, amados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão já desanimados, aqueles que conhecem aquela localidade, conhecem aquele lugar, simplesmente vai dizer que não tem mais jeito. Vai dizer para você que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não vale a pena perder tempo mais na igreja, perder tempo mais com aquele local. E o que mais me chamou a atenção é que aquele homem, ele estava determinado. Esse homem estava determinado a fazer essa obra do Senhor. E nisso que ele estava determinado a fazer a obra do Senhor, ele pediu, então pelo menos me ajuda a limpar. Que depois que limpar, eu me viro, eu dou os meus pulos, né? Então, algumas pessoas ali ajudaram a limpar, a capinar, a trocar o telhado, as vigas do telhado, as telhas quebradas, pintar a parede, fazer algo diferente naquele lugar. Então, ficou bonito aquele lugar, e ele disse, quem que era o pastor daqui? E disseram para ele, o pastor já é de idade, já está bem de idade, e ele desistiu, não aguentou, já está doente também, então ele não aguenta mais essa pressão.
cadê as pessoas que vinham no culto? Ele começa então a procurar as pessoas que iam no culto, as pessoas que frequentavam aquela igreja. E nisso que ele começa a frequentar, muitas pessoas estavam desanimadas. Muitas pessoas falaram, lá não dá, não muda, nunca mudou, foi aquela rotina, e acabou as pessoas desanimando. Porque, amados, muitas das vezes o que acontece? Nós fazemos algo dentro das igrejas, muitas das vezes, que monopolizamos as igrejas. E as igrejas, amados, nós temos que muitas das vezes quebrar protocolos. É necessário que muitas das vezes quebremos protocolos para que o Senhor possa operar. Porque só se ficarmos naquela liturgia, muitas das vezes, muitas pessoas, amados, começam a morrer, começam a fraquejar, começam a desanimar. Por isso que tem que ter alguns eventos dentro das igrejas, eventos não mundanos, mas eventos para atrair as pessoas, porque somente a palavra, somente a oração, somente o louvor tradicional, amados, muitas das vezes não impacta as pessoas que já estão ali feridas, estão cansadas, já estão ali naquela rotina cotidiana. Então é necessário que haja também novidades. E a Bíblia diz que nós temos que viver um evangelho de novidades de vidas, de renovações. O evangelho se renova a cada dia, a palavra se renova a cada dia. Então, se a palavra se renova, assim também, amados irmãos, são as liturgias de cultos, tem que se renovarem muitas das vezes. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, amado, eu não estou dizendo isso, sou contra isso. Mas sim trazer a presença do Espírito Santo que muda, que faz, que acontece dentro da igreja. É o que movimenta a igreja, é o que faz a igreja sentir algo diferente. E com isso então, aquele homem, aquele pastor, aquele missionário, ele começa então a convidar as pessoas para vir nos cultos. Ele então faz uma inauguração, mas não vai muitas pessoas na inauguração, porque as pessoas estão ainda cansadas, fracassadas, muitos desistiram, desanimaram. Então agora ele começa a chamar as irmãs para a oração, vão poucas pessoas, para os cultos vão poucas pessoas, e de repentemente ele também acha um momento de parar. Ele começou um trabalho, mas ele também viu o peso daquele lugar, o peso daquela localidade. Ele também resolve parar. E com isso que ele resolve parar, o Senhor lhe dá uma estratégia. E a estratégia que o Senhor lhe dera era que ele anunciasse para as pessoas que a igreja iria fechar novamente, mas teria primeiramente o enterro da igreja. Que haveria o enterro da igreja. E nisso que as pessoas começaram a saber, a ouvir o noticiário que haveria o enterro da igreja. E muitos já começaram, alguns que já gostavam de criticar, falando, não está vendo? Não falei que não ia dar certo, não falei que é fogo de palha, não falei que Deus não estava no negócio. Porque muitos falaram para aquele missionário, Deus não está nesse negócio, tu vai perder teu tempo. As pessoas aqui são ruins, as pessoas aqui não gostam, as pessoas aqui são assim, são assados. E quando aquele missionário anuncia o enterro da igreja, todos começam ali a bater palmas. Está vendo? Não falei? Olha aí, eu falei. Eu avisei que não ia dar certo, eu avisei que era fogo de palha, eu avisei que aquilo ali não vai esse lugar não vai para frente. E ele então vai na cidade, começa a ir na cidade, convida o prefeito da cidade, convida os vereadores da cidade, os comerciantes da cidade, vai na casa funerária, compra ali um caixão, né, para poder fazer o enterro da igreja, todo esquema, e anuncia nas rádios comunitárias, as pessoas anunciando com panfletos, cartazes, dizendo dia tal é o enterro da igreja, e todos começaram a ficar curiosos, porque a divulgação era somente do enterro da igreja, não era de culto. Não é culto, é enterro da igreja. E ele então prepara aquele caixão, todo o esquema, e agora chega o dia tão falado,
o dia do enterro da igreja. E nesse dia do enterro da igreja, começa a chegar pessoas que há muitos anos não entravam na igreja, voltou para poder ver a derrota da igreja. Pessoas que há muito tempo haveram saído da igreja, voltou aquele dia somente para ver a derrota da igreja, para ver o final da igreja. Pessoas que nunca tinham ido também foram lá para ver como que era o enterro da igreja. Então surgiu um impacto muito grande naquela cidade que era pequena e as circunvizinhanças, porque era a cidade pequena e as cidades vizinhas, todas ficaram sabendo, foram todos. Tanto que ele teve que colocar ali algo por lado de fora, cadeiras, porque não tinha como as pessoas entrarem dentro da igreja. A igreja superlotou. Vamos colocar, ele colocou um telão por lado de fora, uma televisão ali, para que as pessoas pudessem assistir o enterro pelo lado de fora, porque dentro da casa já não cabia mais pessoas. E eu fico agora imaginando, ele convidou uma banda, né, uma banda de música, os rapazes lá, pelo menos hoje, toca hoje, porque muitos não queriam tocar mais, não queriam mais usar os instrumentos da igreja. Muitos instrumentos estavam lá parados, enferrujados. Eles tiveram que afinar, tiveram que limpar, tiveram que arrumar os instrumentos, o baterista, os guitarristas, os baixistas, os tecladistas, os músicos. E começaram então a se prepararem para aquele culto, né, para aquele culto fúnebre. Então começou ali o culto, abriu-se o culto com uma palavra, já passou para o ministério de louvor, eles começaram a louvar, começaram a cantar músicas. E o pastor, Tatiana, Deus te abençoe, Tati, que saudade, seja bem-vinda, amada. E aquele louvor então começa a tocar, começa a ser entoado, as pessoas começam a se interagir na igreja, e de repente agora é o final. O pastor pega a palavra para poder dar a palavra final e a palavra de despedida da igreja, né? Porque era o velório da igreja. Ali estavam fazendo o velório da igreja. Então começa ali de fazer aquele sermão. E logo após aquele sermão, o pastor agora ele faz algo que chamou a atenção. Porque o caixão estava à frente do púlpito. Perdão, estava atrás do púlpito, em cima do púlpito. E as pessoas então, para ir agora, para que ninguém tivesse acesso antes da hora ao caixão, e o caixão estava fechado. Então o pastor ficou na parte de baixo, juntamente com o pessoal do louvor e tudo, e o caixão ficou, né, o esquife ficou em cima do altar. E agora então o pastor pede o ministério de louvor que agora entoe, vamos entoar agora o último hino. E esse hino, quando nós começarmos a entoar esse hino, cada um de você, começando aqui do início, você vai se levantar e vai vir se despedir da igreja. Nós vamos estar abrindo agora o caixão, você vai vir, vai passar ali, vai despedir da igreja, vai olhar ali, vai se despedir e vai sair. Se você realmente deseja o enterro da igreja, que a igreja seja enterrada, você já sai. Você olha e sai. Se você não quiser que a igreja seja enterrada, você se assente no seu lugar. E assim começaram a fazer, e o louvor começou a cantar um louvor tão especial que dizia assim: se pelos vales eu peregrino andarei. E começou as pessoas, ele abriu o caixão, as pessoas olhavam ali dentro do caixão e já dava a volta chorando
e começou a se assentar novamente. Ninguém saiu. Eles vinham e se assentavam no seu lugar novamente chorando. Eles olhavam o caixão e se assentavam novamente chorando. As pessoas que estavam lá fora teve a oportunidade de entrar, olhar, chorar e voltar para os seus lugares lá fora. E o pastor então agora faz a pergunta. Nesse momento nós vamos enterrar a igreja. Quem estiver de acordo com o enterro da igreja, permanece de pé. Quem estiver de acordo, permanece sentado. E aqueles que não estiverem de acordo com o enterro da igreja, coloquem-se de pé. E começou todos se levantarem. Todos se levantaram. Por quê, amados? Porque naquele caixão, o pastor colocou um espelho. E quando você olha para o espelho, reflete a tua imagem. Porque hoje a igreja é você. Você que é a igreja que estão querendo matar, que estão querendo enterrar. E quando ele falou, quem era de acordo com o enterro, agora enterrar, acabar com a igreja, continue sentado. Aqueles que não tiverem, se coloquem de pé. Porque o Senhor diz, levanta-te e põe-se de pé. Então, amados, essa palavra foi o nosso parei, escutei e gostei dessa tarde de hoje. Para mim, para você. Não deixe matar a igreja que está dentro de você. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. As paredes, amados, não ficará pedra sobre pedras, mas a igreja permanecerá, que sou eu e é você. Nesse momento, amados irmãos, iremos ler a palavra do Senhor que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37. Ontem nós estivemos falando um pouquinho sobre essa mensagem, ontem no círculo de oração, foi algo assim tremendo. Foi muito abençoado o nosso culto de círculo de oração de ontem, onde houve o derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então assim diz a palavra, Gênesis capítulo 37, verso 5 e verso 6 diz: E sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Aqui, amados, vai dizer que José, ele foi o filho mais novo, o filho da velhice de Jacó. E o que mais me chamou a atenção, sendo José já de uma idade aproximadamente 17 anos, e ele começa então a se destacar diante dos seus irmãos, diante da sua casa. Luciana, seja bem-vinda, amada. E ele então agora começa a ter o pai, por ele ser o filho da velhice, ser o filho da mulher amada, a qual ele tanto amou e tanto lutou por esta mulher, e não podia lhe dar filhos, e de repente Deus faz algo sobrenatural na vida desta mulher, na família deste homem. E agora então ele tem José, e ele começa a dar todas as dádivas, todos os presentes, todas as benevolências. Ele passa para o seu filho mais novo, porque esse filho é o filho a qual tanto ele queria. E com isso então agora ele faz para mostrar todo o seu amor, todo o seu carinho pelo seu filho. Ele faz agora que ele constrói uma túnica, ele faz uma túnica de mangas compridas de várias cores para esse menino. E essas cores, amados, diz que relata sobre as cores das túnicas dos seus irmãos. Os seus irmãos usavam túnicas de mangas curtas, porque era costume. Só quem usava túnicas de mangas compridas eram pessoas mais
apropriadas para isso. Eram pessoas, né, que podiam usar, pessoas importantes que usavam as túnicas de mangas compridas. E significa que José passa a ser importante na vida daquela família, na casa daquela família. E então agora José começa a se destacar, começa a refletir algo que os irmãos começam a não entender. E José agora chama os irmãos para atentar a eles para um sonho que ele teve. Ninguém pediu para ter sonhos, amados. Ninguém pediu para sonhar, mas José sonhou. Porque o Senhor já está preparando algo na vida de José. E quando José começa a sonhar, ele vai relatar para os irmãos. E nisso que ele relata para os irmãos, ele começa a trazer para si uma responsabilidade muito grande e também uma inveja muito grande dos irmãos. José então agora ele chega para os irmãos e diz que ele teve um sonho, ele quis contar esse sonho para os irmãos. E ele diz que eles estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. José agora começa a trazer algo para os seus irmãos, que começa a levantar-se um ciúme. Por quê, amados? Porque, como eu disse ontem, não importa quanto tempo, quantos anos você tem de evangelho. Não importa quanto tempo você tem de casa, você tem de cristão. O que importa é o que você faz para Deus. Às vezes, amado, você tem 30 anos de evangelho, mas vai chegar um hoje, que o Senhor vai ver graça nele, que o Senhor vai resgatá-lo e vai trazer para a sua obra, fazer aquilo que muitas das vezes você há 30 anos parou de fazer. Aquilo que nós lemos no enterro da igreja. Quantas pessoas pararam com a obra da igreja? Quantas pessoas, quando o primeiro pastor deu a notícia que ia fechar a igreja, simplesmente fecharam a igreja. Por que falaram, não, pastor, vamos continuar, tem recursos, vamos ver outros recursos. Não, preferiram parar. E quando esse pastor missionário chegou nessa cidade, que ele chamou, anunciou o enterro da igreja, quantos que bateram palma? Não falei que era fogo de palha? Não falei que não ia dar certo, que não ia conseguir? Porque, amado, é muito mais fácil você, que já não está mais afim, você desanimar aquele que está chegando, aquele que está afim. Porque aquele que está afim, ele quer fazer aquilo que você não fez. E José teve um segundo sonho. Ele disse agora para os irmãos que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Então ele começa a causar um obstáculo muito grande. Ele começa a causar um ciúme, uma inveja, algo muito grande sobre a sua família, sobre a sua casa. E ali o próprio pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que você sonhou? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se-nos perante a ti nessa terra? Vai ter pessoas, amados, que infelizmente vai ter que se prostrar diante de você. Porque se o Senhor te chamou para uma grande obra, te chamou para uma peleja, vai vir os obstáculos, mas Ele vai te capacitar para você chegar no objetivo que Ele quer, que Ele determinou para a sua vida. E agora então, amados, José começa a ser perseguido. E nisso que ele começa a ser perseguido, os irmãos de José começam a arrumar ciladas para ele. Começam a trazer obstáculos para poder impedir.
a possível bênção de José. Porque eles estavam achando que José iria reinar ali onde eles moravam. Às vezes, amado, você está perseguindo uma pessoa, achando que aquela pessoa vai tomar o teu lugar. Ei, para. Ei, para, conscientize. Aquilo que é teu é teu. Ninguém rouba. As vestes de Saul não cabem em Davi. A capa de José não cabe nos seus irmãos. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu posicionamento e a sua posição e o local que Deus vai colocar. Não se levante contra os teus irmãos por causa de cargo, por causa de oportunidade, por causa disso, daquilo outro, porque, amado, é bobagem. É bobagem. Saul começou a perseguir Davi por causa do trono, por causa do reinado. Adiantou a perseguição? Não. Ele não perdeu o posto dele? Perdeu. Por quê? Porque o Senhor já tinha preparado algo para Davi. E Saul já estava sendo rejeitado pelo Senhor. Por quê, amado? Porque às vezes começamos a negligenciar a obra do Senhor, fazer de qualquer maneira ou achar que nós somos o último biscoito, a última bolacha do pacote. O que aconteceu com Elias? Elias falou para o Senhor: só sobrou eu de profeta, por isso que eu estou aqui na caverna. Parou de fazer a obra, Elias? Parei porque só ficou eu. E o Senhor falou: mas quem falou contigo isso? Quem foi que te falou? Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem muitas pessoas, amados. A obra, a seara, o campo é grande, a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros, amados. Eu comecei a analisar e anotei alguns tópicos dessa trajetória do ministério de José, do projeto de José, do sonho de José. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas das vezes, é a tribulação. A tribulação, muitas das vezes, amado, vai estar no nosso caminho. As turbulências, os obstáculos vão estar no nosso caminho. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela determinou no coração que ela ia tocar nas vestes de Jesus, houve grandes obstáculos, houve uma grande multidão para impedi-la, que empurrava ela para todos os lados, para não chegar até Jesus. Quando Jairo pediu Jesus para ir na sua casa, quantas coisas aconteceram no meio do caminho para impedir Jesus de ir até a casa de Jairo. Essa mulher do fluxo de sangue foi uma, e depois veio o seu criado dizendo que não precisava mais perturbar porque a menina já tinha morrido. A mulher cananeia, quando ela foi correr atrás de Jesus pelo seu objetivo, que a filha estava em casa endemoniada, o que houve? Os discípulos de Jesus impediram ela de chegar até Jesus, mandaram que Jesus expulsasse ela rápido, que tirasse ela dali, porque ela iria incomodar. Assim, amado, é você. Quando Deus começar a projetar na tua vida o desejo dele no teu coração, na tua vida, no teu ministério, muitos vão se levantar contra você. Ei, escuta isso. Muitos vão se levantar contra você, impedindo que você prossiga naquilo que o Senhor projetou no teu coração, naquilo que Ele já formatou no teu coração, Ele formulou no teu coração. E José, como um vocacionado para transformar tragédias em bênção, eu vejo aqui José sendo um vocacionado a transformar tragédias em bênção. E eu estou convidando você nessa tarde de hoje a ser um vocacionado, a transformar as maldições, as tragédias em bênção na tua vida. Independente da posição que você esteja, independente do cargo que você exerce, independente, porque o maior e melhor cargo dentro de um ministério é ser servo. É ser servo. Porque quando você serve, Deus te abençoa. Agora, quando você tem que exercer uma função de liderar, você é exigido pelaquilo que você está com a patente, está com
com a ordenância sobre a sua vida. E José agora, as trajetórias na vida de José. Qual foi a trajetória na vida de José? Primeiro, da casa dos pais para a cisterna. Por quê? Porque os seus irmãos arrumaram, fizeram uma intriga com ele. Formataram em matá-lo, em destruir os sonhos de José, em tirar José dos seus caminhos. Eles então jogaram, o que eles fizeram? Primeiro tentaram matar, mas aí Rubens não deixou, ficou, né? Não vamos matar o nosso irmão. Então simplesmente eles tiraram a túnica de José, jogaram ele dentro de uma cisterna, mataram um leão, embebedaram ali aquela túnica no sangue daquele leão e levaram para casa para falar para o pai que quando eles chegaram o leão já tinha comido o seu filho e só sobrou a capa, aquela túnica, aquele pano. Vão tentar te matar de todas as formas, amados. Vão tentar conspirar contra você, vão se levantar contra você, vão mentir contra você, vão fazer com que você desanime, vão fazer com que as pessoas que te colocaram naquela posição, ou então tem algo para ti, desanime de você, desista de você. Pense que você realmente morreu, pensa que realmente você saiu da presença de Deus, pensa que realmente você já não está mais. Porque na casa do pai, ele tinha toda a mordomia, todo o carinho, mesmo sendo invejado, mas ele tinha todo o carinho na casa do pai. E agora ele sai da casa do pai para uma cisterna. E dentro dessa cisterna, amado, ele passa agora, dentro da cisterna, agora, a trajetória de José é o mercado de escravos. Ele agora é levado como escravo, porque os irmãos, quando viram a carreata dos ismaelitas que estavam vindo para ir para o Egito, para vender escravo, para ganhar dinheiro, eles simplesmente tiraram José daquela cisterna e venderam José para os ismaelitas, e os ismaelitas iam ganhar dinheiro acima daquilo que foram comprado lá no mercado. Do mercado de escravos ao serviço da casa de Potifar. José agora, a trajetória dele do mercado passa para a casa de Potifar. E da casa de Potifar, de escravo livre, José agora, a trajetória dele agora é ser prisioneiro. E agora, amados, a última trajetória de José, de prisioneiro, passa a ser governador. E ele agora, quando passa a ser governador, agora que eu vou começar a pregar essa palavra. Primeiro eu falei sobre a trajetória de José. A trajetória da vida de José, da casa do pai para a cisterna. Da cisterna ao mercado de escravos. Do mercado de escravo a serviço na casa de Potifar. De escravo livre, de serviço da casa de Potifar para ser prisioneiro. De prisioneiro para ser governador do Egito. Agora, amados, nós vamos entender a bênção na vida de José. Apesar da dificuldade, a sua vida fora marcada pela dureza, mais do que facilidade. Mas também, no entanto, uma vida marcada pelas bênçãos de Deus. Ainda que você esteja passando um momento de adversidade agora, ainda que teu ministério, ainda que teu ministério esteja passando uma luta nesse momento, ainda que está tendo sido difícil você
exercer a tua função, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus quer que você faça, ainda que você não está tendo condições de fazer, você está tendo dificuldade para fazer. Eu quero dizer para você, ainda que tudo esteja difícil, eu quero dizer para você, no entanto, você vai viver uma vida marcada pelas bênçãos do Senhor, porque nesse momento é um tratar de Deus com você, é um tratar de Deus com a tua liderança, para que você possa lá na frente falar, opa, eu passei por tudo isso, eu venci esses obstáculos. Porque se no primeiro obstáculo você entregar a tua carteirinha, no primeiro obstáculo você entregar a obra, você largar tudo, é igual no emprego. Primeira perseguição no teu emprego, você já pede as contas, significa que você realmente é um fracassado. Se no primeiro obstáculo que você enfrentar, você já entregar a obra, já entregar a chave, já entregar a carteira, eu não quero mais, significa que você não vai conseguir vencer nunca na sua vida. Porque em todos os lugares teremos obstáculos. Em todos os lugares teremos obstáculos. Em todas as circunstâncias teremos obstáculos. Em todo o ministério, em todo o mundo teremos obstáculos. Em todo o mundo teremos obstáculos. Em todo lugar teremos obstáculos. Em tudo que fizermos nesse mundo teremos obstáculos. Primeira coisa do ministério, agora começa o ministério de José. Ele foi abençoado na casa do pai, na casa dos seus pais, apesar do ódio dos seus irmãos. Por quê, amado? Na casa do pai, ainda que ele fosse odiado, ainda que ele fosse perseguido, ainda que ele tivesse todo tipo de escassez ou de bênção, mas ele foi abençoado. Ele era abençoado. Ele era um jovem diferenciado. É isso que eu quero falar para você. Começa a ser diferenciado dentro da tua igreja, ou dentro daquilo que você está, de onde você está, aonde você estiver, começa a ser diferenciado. Segunda coisa, ele foi abençoado na cisterna. Mas pastor, como ele foi abençoado na cisterna? Porque na cisterna ele poderia ter morrido. Na cisterna ele poderia ser ferido por escorpiões. A cisterna era um lugar frio, um lugar úmido, um lugar sombrio, um lugar onde tinha cobras, onde tinha escorpiões. Ele poderia muito bem morrer dentro daquela cisterna, mas simplesmente ele foi abençoado dentro daquela cisterna. Como Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, amado. Ele poderia muito bem ter sido morto, ser comido pelos leões. Ele poderia muito bem ter sido comido pelos leões. E sabe o que aconteceu? O Senhor o protegeu. O Senhor o guardou. O Senhor fez com que os leões... Eu imagino se fosse nos dias de hoje, Daniel tirando selfie com os leões, pegando o celular lá, tirando selfie. Olha para cá, leão, olha para cá. Porque o Senhor te livra e te guarda nos momentos de adversidade, dentro da cisterna, dentro das covas, dentro da prisão, em qualquer situação que você enfrentar, o Senhor, se você for fiel ao Senhor, Ele estará contigo. Ele passará contigo. Outra coisa, da cisterna agora, ele vai para onde? Ele vai agora para o mercado de escravo. Chegando lá no mercado, ele é vendido para os ismaelitas. E chegando lá, as pessoas estavam ali comprando seus escravos. Simplesmente. As pessoas estavam ali comprando seus escravos, ali vendo os escravos, olhando os dentes dos escravos, olhando a pele dos escravos, a força dos escravos, o muque dos escravos, né? O braço, as pernas,
as costas dos escravos. E agora sabe o que acontece? Potifar está ali para levar um escravo para o palácio de Faraó. Só que quando ele vê aquele escravo, ele fala assim, não, esse escravo pode ser meu. E ele então agora compra José para ele, para a casa dele, para trabalhar na casa dele, não para trabalhar para Faraó. E agora ele passa a ser o quê? Um escravo abençoado. Porque um jovem que saiu do conforto da sua casa, foi lançado dentro de uma cisterna, está agora no mercado, num leilão no mercado. Agora ele foi abençoado como mordomo. Ele é levado agora para ser mordomo na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar ele começa a ter grandes privilégios, grandes regalias, como ele tinha na casa dele lá atrás. Ele começa a ter na casa de Potifar, mesmo sendo mordomo, mesmo sendo empregado, mesmo sendo escravo de Potifar. Escuta bem, agora ele começa a trabalhar e começa a prosperar na casa de Potifar. Mas quando você começar a prosperar, você começar a abençoar o local onde você está, vai se levantar um enviado da casa de Potifar, da casa de Jairo, vai sempre levantar uma pessoa para tentar te desanimar, para tentar te prender, para tentar fazer com que você seja denegrido para as pessoas, porque tem ciúme de você. Tem ciúme porque você está prosperando, está trabalhando, está fazendo aquilo que muitas das vezes a gente não faz. E a mulher de Potifar agora então se levanta contra José. Ela se levanta contra José. Ela deixa ser usada pelo maligno para provocar sexualmente, sensualmente a José. E agora então José volta a ser agora um prisioneiro. De escravo livre, volta a ser um prisioneiro. Ele vai agora para a prisão. Ele agora perde as regalias que ele tinha dentro da casa de Potifar. Potifar acredita naquilo que a mulher estava falando. Porque a primeira túnica de José, os irmãos arrancaram dele, embebedaram no sangue e levaram para o pai. Agora essa capa de José, a capa agora de mordomo, a mulher de Potifar arrancou dele e levou para Potifar. Vão tentar tirar a tua túnica. Vão tentar manchar a tua túnica. Mancharam a túnica de José de sangue. Mancharam a túnica de José de pecado, de injustiça. E José agora está preso. E agora ele estando preso, ele foi agora abençoado como homem de Deus. Por que, amado? Abençoado como homem de Deus. Porque mesmo dentro da prisão, ele se portou como homem de Deus. Ele se portou como um homem de Deus. Lembra da menina de Naamã? Daquela menina na casa de Naamã? Ela era escrava. Ela se portou como uma menina de Deus, uma mulher de Deus. Ela murmurou. Pode ter tido seus momentos de murmurações, como somos humanos. Mas no momento que ela era para ela fazer a diferença, ela fez a diferença. Daniel foi escravo, foi levado escravo para a Babilônia. Teve um momento dele de murmuração? Deve ter tido. Mas no momento de fazer a diferença, ele fez a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados junto com Daniel para o cativo, lá na Babilônia. Tiveram seus momentos de adversidade? Tiveram. Murmuraram? Deve ter tido aquele momento de fraqueza. Mas na hora de fazer a diferença, fizeram a diferença. O quarto homem foi visitar na fornalha. O Senhor fechou a boca dos leões lá na cova. A menina de Naamã foi curado da sua lepra lá no Rio Jordão.
Está entendendo, amados? José, como homem de Deus, dentro da prisão. Pedro foi preso. Ia ser decapitado pela manhã. Diz que ele até descansou. Diz que ele dormiu. Ele estava tão tranquilo que ele dormiu, que o anjo teve que ir lá acordar ele. E a cisterna e a porta dos cárceres se abriu. Paulo e Silas estavam presos. Tomaram chibatadas? Tomaram. Chegou o momento de falar, tá doendo. Falaram. Mas por volta da meia-noite, o que aconteceu? Começaram a adorar o Senhor. Começaram a adorar. E quando o carcereiro, quando deu meia-noite, a porta se abriu, a corrente se soltaram as algemas, as correntes se rebentaram, as portas dos outros cárceres se abriram. O carcereiro, quando acordou, ele ficou assustado, queria se matar. Paulo falou, não faz não, calma aí, calma, estamos aqui. A porta abriu, mas estamos adorando. A porta abriu, mas nós estamos adorando. Está entendendo? A porta se abriu, mas nós estamos adorando. Estamos aqui. Na hora de fazer a diferença, Paulo e Silas fizeram a diferença. Carcereiro, se crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E assim, amados, eu quero... E agora? Da prisão, ele foi ser abençoado como governador do Egito. Eu quero falar para você agora, amados, as marcas de uma pessoa abençoada, de uma pessoa vitoriosa. Será que você tem essa marca? Será que você é uma pessoa vitoriosa? Será que você é uma pessoa abençoada? Será que você tem características de pessoas abençoadas? Porque a primeira marca, a primeira característica de uma pessoa vitoriosa é a visão. José, mesmo sendo jovem, ele tinha a visão do futuro. Ele tinha a visão do que Deus já estava fazendo. Ele já pedira, ele olhava, ele já tinha uma visão de um futuro abençoado. De um futuro próspero, de um futuro realizador. José, quando ele como novo, como jovem, ele tinha visão. Eu quero perguntar para você, qual é a tua visão? Como você está olhando a visão da sua vida? A visão do seu ministério? A visão da sua igreja? Como que você está fazendo para que isso possa concretizar, para que isso possa mudar, para que esse quadro, essa história possa mudar, possa se transformar em bênção? Porque às vezes, amados, nós não temos perspectiva, nós não temos visão. Para quem não tem visão, amado, qualquer lugar ou qualquer caminho, para ele tanto faz. Ele não tem visão, não tem perspectiva. Eu quero dizer para você, a segunda característica, ou segunda marca de uma pessoa abençoada é caráter. O caráter é tudo, em qualquer situação. Antes de tudo, um homem de caráter, ele tem que ser íntegro. José era um homem de caráter. Ele se desviou da mulher de Potifar. Ele poderia muito bem lá deitar com a mulher de Potifar. Potifar não ia nem saber, poderia manter um romance com a mulher de Potifar. Potifar poderia até nem saber, mas e o Senhor Deus? E a promessa do Senhor? E aquilo que Ele tem projetado na tua vida, que Ele quer que você se distancie, você se santifique, você saia, seja diferente. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles poderiam muito bem comer as iguarias do rei. Mas se eles comessem as iguarias do rei, será que o Senhor livraria na fornalha ou livraria na cova dos leões? Será que o projeto ainda continuaria sendo Deus continuaria com o projeto sobre eles? Terceira característica de uma pessoa abençoada, ela é simpática. Tem que ser simpática.
O carcereiro gostou de José de tal maneira. Por quê? Porque José irradiava a presença de Deus. Ele brilhava, o seu rosto brilhava, a alegria, transparecia a alegria. Mesmo que você esteja passando por um momento de adversidade, mesmo que você esteja triste, transparece para as pessoas o brilho do Espírito Santo, a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem pessoas, amado, que estão tristes, mostra para todo mundo, eu estou triste, não gosto, acabou. Ei, mostra o brilho do Espírito Santo. Mostra aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, que o Senhor está fazendo na tua vida, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a situações difíceis, situações contrárias. Aleluia. Simpatia. Seja mais simpático. Seja mais amável. Seja mais cordial. Isso é uma característica, amado, de pessoas abençoadas, de pessoas vitoriosas. A quarta característica de pessoas abençoadas é aproveitar as oportunidades. Quando aquele carcereiro, quando aquele copeiro e o padeiro saíram da prisão, José falou, ó, lembra-te de mim. Lembra de mim, tá? Quando chegar lá em cima, lá, no momento certo, lembra de mim. Aquele ladrão da cruz, ele aproveitou a oportunidade e disse, ó, tu tá falando aquilo que tu não sabe, mas, ó, Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Naamã, quando ouviu, Naamã era ímpio, quando ouviu que a menina falou que lá em Samaria tinha um profeta que curava, que ele podia ser curado, ele aproveitou o quê? A oportunidade. Ei, por que você não está aproveitando a oportunidade? Aproveita a oportunidade hoje de mudar a sua história, de ser algo diferente, de fazer algo diferente. Faz algo diferente na tua vida, faz algo diferente na tua igreja, faz algo diferente no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, faz algo diferente na tua vida, muda a tua estrutura, muda a tua história. A quinta característica de uma pessoa abençoada: positividade. Positividade. Ser uma pessoa positiva. Os tempos seriam difíceis, mas José disse, ele foi um bom administrador. Os tempos são difíceis, mas administra o teu tempo, administra essa situação. Aprenda a administrar a situação, aprenda a administrar os problemas. Tem pessoas, amados, que não sabem administrar problemas. Tem pessoas que não conseguem administrar problemas. E eu quero dizer para você nessa tarde de hoje, começa a pedir ajuda para o seu ministério, para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua casa, para aquilo que você tenha que fazer. Começa a pedir ajuda, para você poder aprender a administrar os momentos de adversidade. É muito fácil, é muito bom somente administrarmos momentos bons, momentos de alegria, momentos de prosperidade, mas nos momentos de adversidade, de escassez, aí que você se torna um verdadeiro administrador, um verdadeiro líder, uma verdadeira pessoa que sabe lidar com situações, tanto boas quanto ruins, tanto agradáveis quanto desagradáveis. Aprenda a lidar com a oportunidade, com as adversidades, com os momentos de lutas. Tem pessoas que não conseguem administrar problemas. Sexta característica: coragem. Coragem. A pessoa abençoada, para ser abençoada, tem que ter coragem e tem que ter disposição. A pessoa que não tem coragem, a pessoa que não tem disposição,
Começa a botar barreira em tudo, vê um obstáculozinho, não sei se eu vou conseguir. Meu irmão, me ajuda. José, ele aceitou os maiores desafios de sua vida. Qual era o maior desafio de José? Primeiro, ele estava numa cisterna. Depois foi para o mercado. Depois administrar a casa de Faraó, de Potifar. E depois administrar, governar a cadeia. E depois governar o Egito. Só que o Egito, amado, 7 anos era de prosperidade e 7 anos de luta. Então ele tinha que aprender a administrar. Ter coragem para administrar 7 anos de bênção, de fartura, para quando chegasse um momento de adversidade, ele também saber administrar. Então, amado, a 6ª característica de uma pessoa vitoriosa é ser corajosa. Não temas, crê somente. É ser corajosa. Não é qualquer obstáculo que vai fazer você parar. Não é qualquer luta que vai fazer você desistir. Não é qualquer coisa que vai tirar você da presença de Deus. Seja corajoso, seja vitorioso. A sétima característica de uma pessoa vitoriosa: perdão. Perdoar. Liberar perdão. Aceitar perdão. Amados, José perdoou os seus irmãos. Uma pessoa abençoada não pode guardar rancores, não pode guardar mágoa no coração, não pode guardar ódio, não pode guardar ranço. Eu fico imaginando, o Senhor teve um momento que José veio à tona na sua cabeça, no seu coração, sim. Tanto que quando ele prende, se você for pegar dentro dessa história, quando ele prende Benjamim, quando ele fica sabendo que Benjamim era o irmão dele, o irmão mais novo, que a sua mãe tinha morrido, que ele não sabia mais da mãe, que a mãe tinha morrido por causa de Benjamim, e simplesmente os irmãos chegaram, quando ele veio aquela vontade de chutar o pau da barraca, veio de jogar na cara, vocês fizeram isso comigo, mas o que o Senhor falou assim: ei, o que adianta? Ei, eu imagino o Senhor falando com ele: José, calma. José, calma. O que adiantou você passar pela cisterna, você passar pelo mercado, você passar pela casa de Potifar, você passar pela prisão, você agora está na bênção, que é o momento de você agora abençoar, de você reinar, de cumprir a promessa que eu fiz na tua vida, de 11 estrelas, de sol e a lua e 11 estrelas se dobrarem diante de você, você chutar o pau da barraca. Entendeu? Entendeu, amado? O que muitas das vezes acontece? Quando o Senhor vai nos abençoar, vai cumprir-se a promessa na nossa vida, nós chutamos o pau da barraca, porque nós não estamos preparados para perdoar. Nós não estamos preparados para ser abençoado. Porque desde o momento que você não está preparado para ser abençoado, você não perdoa. Você não abre mão dos seus dogmas, do seu eu, do seu ego. E é o que está acontecendo, é o que aconteceu aqui. José, quando os irmãos chegaram até ele, deu vontade dele fazer isso, deu vontade dele jogar na cara: mas vocês fizeram, vocês me prenderam, vocês lembram que vocês me prenderam? Pelo contrário, ele abençoou, mandou chamar o pai e a mãe, que não era mais a mãe dele, mas tinha a madrasta, e chegou, e ele o quê? Abençoou, mandou comida para os pais. Quem sabe, amado, quando alguém que te magoou, alguém que te pisou, alguém que te jogou na cisterna, alguém que te jogou no cárcere, alguém que te caluniou, chegar para você e te pedir perdão, assim: estou aqui, e você chutar o pau da barraca.
E tudo aquilo que o Senhor fez com você, fez você passar para chegar, para hoje te abençoar, para você ser diferente, adiantou? Não. Não adiantou. José podia jogar tudo por terra. José podia botar tudo a perder. Mas simplesmente, eu fico imaginando, se formos parar para analisar, amados, eu fico imaginando aqui o livro de Jó. Você conhece a história de Jó? Os amigos de Jó falaram de tudo de ruim que Jó tinha. Tudo que acontecia de ruim era Jó. Era pecado. Mas veja só o que diz o livro de Jó, no capítulo 42, só para você entender. Respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vocês. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Preciso falar mais alguma coisa? Vai adiantar você continuar com ranço de alguém, ou não perdoar alguém porque te fez mal, te fez isso, aquilo, outro, se o Senhor prometeu que ia te abençoar? Porque, amado, vai se levantar pessoas, porque você vai se fazer diferente, você vai se destacar, você vai ser diferenciado dessas pessoas. Então, para ser diferenciado dessas pessoas, é necessário que você faça o quê? É necessário que você seja diferente. E qual é o caminho para ser diferente? Qual é o caminho para ser derramado a bênção sobre as nossas vidas? Perdão. Irmãos, perdão não é amnésia, é mandamento. Perdão não é amnésia, é mandamento. Você pode perdoar? Você consegue perdoar? Porque desde o momento que você perdoa, desde o momento que você perdoa uma pessoa, você tira uma multidão de pecados sobre si. E às vezes, amados, nós queremos que as pessoas se humilhem nos nossos pés, mas nós não queremos perdoar
essas pessoas estão se humilhando nos nossos pés. Então eu quero dizer para você, José, ele perdoou os seus irmãos. E nisso que ele perdoou os seus irmãos, uma pessoa, para ser abençoada, não pode guardar rancores, não pode guardar mágoas, não pode guardar ranço, não pode guardar situações passadas. E sempre, numa primeira oportunidade, jogar na cara. É o que acontece muitas das vezes. A primeira oportunidade é jogar na cara. Ei, faça diferente. Seja diferente. Transforma a vida de pessoas. Para terminar, amados, para terminar a nossa mensagem de hoje, esperança na justiça de Deus. A esperança na justiça de Deus. José, ele não se preocupou em responder a acusações e nem murmurou. Porque a primeira coisa que ia acontecer era José agora responder as acusações, como Jó. Nós lemos ali Jó 42. O Senhor falou assim: Jó, ora pelos teus amigos ou inimigos. Ponto. Jó podia muito bem: eu vou orar por vocês, mas vocês fizeram isso, fizeram aquilo outro. Ou então na oração fala assim: Senhor, tá vendo aí, fizeram isso comigo, aquilo. Ei, faz uma oração abençoadora. Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa o meu amigo, abençoa, Pai, essa pessoa que veio diante de Ti, porque não está diante de nós, está diante do Senhor. Está entendendo? Você está entendendo? Que a oração não é oração de feiticeiro, não é oração de murmuração ou de acusação, é pelo contrário, é oração de abençoar. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa a minha família, abençoa os meus amigos, abençoa todos aqueles, ó Pai, que precisam da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Derrama sobre eles, ó Pai, a Tua bênção, a Tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse que mudou o cativeiro de Jó. O Senhor abençoou José mais e mais. Porque tem pessoas, amados, que está com medo de perder a posição, começa a te atacar. Os irmãos de José começaram a atacar José porque ficaram com medo de perder a posição. Só que a bênção de José era bem maior do que a deles que estavam ali naquele lugar. Tanto que José foi governador. Faz a tua parte, faz bem. Deixa o teu irmão, que Deus tem projetos para cada um. Às vezes o meu projeto não é o teu projeto. Às vezes a minha bênção não inclui você. Às vezes a vitória da tua casa não inclui você. Você está entendendo? Que cada um, Deus já projetou algo para a vida de cada um. Deus já colocou algo na vida de cada um. E como os dedos das mãos não são iguais, assim também, amado, somos nós. Não somos iguais, mas somos importantes dentro do reino. Aleluia! Somos importantes dentro do reino. Essa palavra, amado, foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração sobre o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso. Muitas das vezes é a tribulação. É o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, é a tribulação. E você, se você está passando por tribulação, porque você está indo no caminho do sucesso. Você está trilhando o caminho do sucesso. Se estão te perseguindo, porque você está traçando o caminho do sucesso. Aleluia. Oh, aleluia. Se você está passando por diversos tipos de situação, amados, é porque você está passando, você está trilhando o caminho da vitória. E o caminho da vitória, tem pedras, tem cisternas, tem covas,
tem prisão, tem dificuldade, tem adversidade, tem um monte de coisa, tem muita coisa no caminho da vitória, no caminho do sucesso. E você é mais do que vencedor. E se você é mais do que vencedor, você vai vencer esses obstáculos. Se você confia naquilo que o Senhor falou contigo, se você crê naquilo que o Senhor falou contigo, você vai ser mais do que vencedor. Sabe por quê, amados? Porque muitas das vezes, será que realmente você crê naquilo que foi falado para você? Será que você crê naquilo que o Senhor falou para você? Aleluia. Porque de repentemente você pode não acreditar ou não confiar naquilo que Deus falou com você. Aí vem o primeiro obstáculo, você já fala, viu? Não era Deus. Ei, obstáculos eles vão ter. Deserto. O deserto é escola. Mas ninguém que foi para o deserto, que o Senhor levou para o deserto, ele matou. Ele só matou quem ele não levou para o deserto. Só morreu no deserto quem foi fora da direção de Deus. Quem foi na direção de Deus no deserto, ele chegou no objetivo. Ele chegou no objetivo de Deus. Aleluia. Então eu quero dizer para você, se prepara. Se prepara. Se prepara porque Deus vai fazer algo grande na tua vida. Se prepara porque Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Nesse momento, amados irmãos, nesse momento eu quero orar com você. Nesse momento eu quero elevar a voz até o trono do Senhor, o trono da graça, para alcançar as misericórdias do Senhor para mim e para você. Aleluia. Eu quero nesse momento falar com Deus, incluir você nessa oração. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nessa tarde de hoje, Pai, eu venho apresentar os que participaram desta live, aqueles que vão participar ainda, meu Senhor, que vão estar assistindo logo mais ou amanhã, não importa a hora que as pessoas tiverem a oportunidade de assistir esta live. Que o Senhor visite cada um nesse momento. Que o Senhor possa mudar o quadro, mudar, Pai, o cativeiro de cada um. Aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, estão hospitalizados, estão internados, estão à busca, Pai, de uma cura, de um milagre, de algo sobrenatural. Eu quero apresentar ao Senhor. Eu quero pedir que a Tua misericórdia, a Tua compaixão seja com eles, ó Pai. Oh, Jesus. Senhor, Tu fizeste os céus e a terra. E a Tua palavra diz que a terra estava sem forma e vazia, mas que o Teu Espírito pairava sobre a face das águas. E o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Nessa tarde de hoje, ó Pai, eu quero apresentar os Teus filhos, que haja sobre eles, ó Pai, algo sobrenatural, que haja sobre eles, ó Pai, aquilo que eles almejam, aquilo que eles já perderam, para o homem eles já perderam, para as circunstâncias, meu Senhor. Então eu quero te pedir, ó Pai, os que se encontram desanimados espiritualmente, se encontram, ó Pai, frios espiritualmente, se encontram, ó Pai, sem já nenhuma perspectiva, ou Pai, ou foram feridos, ó Pai, e não estão conseguindo sarar essas feridas. Eu quero pedir, Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor do Senhor, Pai, Tu é o psicólogo que as pessoas precisam agora.
Tu és o psiquiatra que aquelas pessoas precisam agora, ó Pai. Tu és o enfermeiro. Tu és, ó Pai, o ortopedista. Tu és, ó Pai, o oculista. Tu és o oftalmologista. Tu és, ó Pai, todo o quadro médico, Pai. Tu és nesta tarde para essas pessoas, meu Senhor. Oh Espírito Santo. Ah, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, que teus filhos possam descansar no Senhor. Que teus filhos possam ser impactados agora, ó Pai, com a tua presença, Senhor. Não importa onde estiverem agora nesse momento, mas que a tua presença, meu Senhor, inunda e invada o coração de cada um, transformando, Pai, os seus cativeiros, ó Pai, em bênção. A sua cisterna, Pai, possa ser transformada agora, ó Pai, em bênção. Oh Jesus, oh Espírito Santo. Por isso, Pai, como nós lemos, nós iniciamos com o nosso parei, escutei, gostei, que foi o enterro da igreja. Que quando nós olharmos para dentro do caixão, Senhor, que aquele caixão reflita a igreja que nós estamos sendo, a igreja que nós estamos matando, Pai, a igreja que nós estamos querendo que ela termine, querendo que ela seja enterrada, que ela seja sepultada. Que nós olhemos para dentro desse caixão e possamos ver toda a perspectiva, todas as bênçãos descendo ali, todas as bênçãos serão jogadas, serão enterradas ali, todos os sonhos, todos os projetos, todos os planos serão enterrados ali. Porque, Senhor, nós sabemos que tudo inicia-se numa maternidade. Tudo se inicia dentro de um centro cirúrgico materno. Mas também tudo termina quando fecharem a tampa do caixão. Oh, rebendar a sépia, calarabancho de calabaçaia os terebinagas. Rebenti que onde rebe arabastio con uma naravassia. Quem deramancho e quem deveste que onde rebe assu, clamante que onde re, ramate que andou que defácia, que mente ancombia para assu, que levante que ande calabas. Remente on que rebe astu e andarabas, e como andarabas, que ne que on tu que é pai, ala papa canto que nasce. Oh Espírito Santo, quantos sonhos, quantos projetos estão dentro de um caixão nesse momento. Labranto, labaracala sé, calamanto, ebia, subiandarabás. Quantos sonhos, quantos projetos estão dentro de um caixão agora. Estão se encerrando o ciclo agora. Aleluia. Porque muitas das vezes, amados, nós queremos deixar sempre para a última hora. O Senhor tem falado profundamente nos nossos corações. O Senhor falou hoje sobre a trajetória na vida de José. Da casa do pai para a cisterna. Da cisterna ao mercado de escravos. Do mercado de escravo ao serviço na casa de Potifar. Do serviço da casa de Potifar. De um escravo livre a um escravo prisioneiro, e de um escravo prisioneiro a governador do Egito.
Foi falado também nesta tarde, amados, sobre as bênçãos, das dificuldades, mas que foram transformadas em bênção na vida de José, que marcaram a vida de José. Ele foi abençoado na casa do pai, apesar do ódio dos irmãos. Foi abençoado na cisterna, que poderia morrer numa cisterna fria e úmida. Foi abençoado como escravo na casa de Potifar, porque ele simplesmente fez a diferença na casa de Potifar. Ele foi abençoado como mordomo, trabalhando naquela casa. Ele foi abençoado como preso dentro daquela cadeia. Ele foi abençoado como homem de Deus. Ele foi abençoado como governador do Egito. Falamos também sobre a marca de pessoas abençoadas, características de pessoas abençoadas. Primeira característica que a pessoa abençoada ela tem que ter: visão. A segunda coisa, caráter. A terceira, ser simpática, ter simpatia. A quarta, aproveitar as oportunidades. A quinta, ser positivo, ter positividade. A sexta, ser corajosa. A sétima, perdoar, ser uma pessoa perdoadora. E a oitava, a nossa esperança está na justiça de Deus e não na justiça humana. Às vezes queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, quando Deus quer nos abençoar. Então, amados, eu não sei se nessa tarde tem alguém que está fraco, está desanimado, e que essa palavra trouxe algo para a sua vida, de renovo, que a partir de hoje você vai tomar para si essa trajetória para a sua vida, para o seu ministério. Se tiver, amado, alguém nessa tarde de hoje, aleluia. Se tiver alguém nessa tarde de hoje, amado, que também estava afastado do Evangelho, está fraco, está afastado, e quer hoje restaurar o seu ministério, restaurar a sua vida com Deus. Se dê um sinal e fala assim: eu estou fraco, eu quero restaurar com o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para a casa do Pai. Aleluia, oh aleluia, oh labantu clabaracé. Eu quero voltar para os braços do Pai, para onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero reencontrar a minha família de novo, porque José, de tudo que ele passou no Egito, mas ele, uma coisa importante, ele reveu a sua família, ele abençoou, abraçou a sua família, abraçou seu pai quando ele disse: eu sou José. Eu sou José, eu sou teu filho. Simplesmente ele disse: eu sou José, eu sou teu filho. Aleluia. Eu sou José, eu sou teu filho. Será que nessa tarde tem alguém que precisa hoje dizer: eu sou teu filho ainda? Aquele filho pródigo, pastor Alexandre, ele disse: eu não sou digno de ser chamado mais de teu filho, mas me faz como um dos teus empregados. Mas o pai, quem é filho jamais é empregado. Quem é filho jamais é escravo. Quem é filho jamais se torna escravo. Filho é filho, filho é livre. O pai abraçou, o pai colocou um anel no dedo,
uma sandália nos seus pés, roupa nova, e mandou fazer um churrasco. O Senhor quer fazer churrasco nessa tarde. Ele quer fazer um churrasco pela tua vida hoje. Porque Ele disse: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Será que nesse momento é necessário? Será que nesse momento é necessário você passar por tudo que nós já lemos ali? Aleluia. Já estamos encerrando, irmãos. Já estamos encerrando. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor quer mudar a história. Ele quer mudar a história. Ele quer mudar a história. Ele quer mudar a história de muitas pessoas hoje. Por isso que essa live hoje, ela é de casa para o mundo. De casa para o mundo. Não de casa para a igreja, mas de casa para o mundo. Para poder alcançar o mundo. Só podemos alcançar o mundo, como disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quando nós estamos através de umas redes sociais. Aleluia. Oh, Luciana Moreira da Silva, né? Não fica triste com seu pastor não, filho. Seu pastor te ama. Ele pode ter os defeitos dele. Ele pode ter todos os defeitos. Mas ele foi chamado para apacentar. Então, amada, ele pode ter todos os defeitos, mas não fica triste com ele não. Fica triste não, amada. Porque ele é ser humano como você. Será também que ele não está triste com você? Então, amada, como José, perdoa. A pessoa vitoriosa, como nós falamos, a pessoa vitoriosa, para ser abençoada, ela não pode ter rancor, ela não pode ter mágoa, ela não pode ter ódio. Ela tem que perdoar. E perdoando, as bênçãos do Senhor, as comportas dos céus, as janelas dos céus se abrem para você. Aleluia. Pastor Alexandre, estou com muita saudade também, meu amado. O dia que quiser aparecer lá na igreja, ou também me convidar para estar aí na sua igreja também, é só marcar. Marca que a gente estaremos juntos novamente. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo. Eu quero terminar essa live, amados, mas a presença de Deus está tão forte. A presença do Senhor é tão forte. E eu creio que esse momento é o momento que Deus está falando contigo. Como Deus falou com a Luciana agora, Moreira. Eu creio, Luciana. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que as comportas do céu vão se abrir para você. Que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, na sua igreja, na vida do seu pastor. Ore pela vida dele, amada. Ore pela vida dele. Se você acha que ele está deixando falha em algum lugar, ora pela vida dele, para que o Senhor possa transformar a vida dele. Assim também peço aos amados que orem pela minha vida, porque somos falhos, amado. O dia que eu chegar na estatura de varão perfeito, pode contar que você vai ouvir a notícia aí: morreu o pastor Luiz Henrique.
Você vai ver no Facebook aí, no Facebook da Igreja Apostólica Vida, as pessoas dando as últimas homenagens ao pastor Luiz Henrique. Assim também o pastor Alexandre, o pastor André e outros demais pastores. Amém, amada? Aleluia. Então, nesse momento, vamos encerrar. A vida do pastor Marcílio também, Michele. Seja bem-vinda, seja abençoada. E nesse momento, amados, nós sabemos que não há outro Deus. Nós sabemos que não há outro Deus. Te exaltarei com todo o meu louvor. Eu te bendirei com tudo que eu sou. Aleluia. Ergo as minhas mãos só pra te dizer que não há outro Deus como tu. Aleluia. Não há outro Deus como tu. Te exaltarei com todo o meu louvor. Não há outro Deus como tu, Senhor. Eu te bendirei. Declara nessa tarde, amado. Declara nessa tarde, não há outro Deus como tu. Ergo as minhas mãos só aleluia. pra te dizer. Abate, calabá. Não há outro Deus, Senhor, como tu. Ainda com toda a nossa imperfeição, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, Ele está dizendo, Ele é Deus na nossa vida. Ele nos ama. Ele nos ama. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Que esta live de hoje, amado, possa trazer uma reflexão para a tua vida. Se aonde você estiver errando, amado, o momento é hoje, o momento é agora. O momento é agora de mudar, amado. Porque nós somos propícios a erros. Então, amado, nada mais, nada melhor do que voltar atrás um pouquinho. Opa, eu errei aqui, vou voltar aqui. Vou consertar e continuar a caminhada. Volta, conserta e continua a caminhada. Não para, não desanima não. Não para, não desanima não, amado. Porque o que acontece? Às vezes nós paramos. Nós paramos e desanimamos. E quando a gente para, amado, a tendência é não ter mais força para voltar. É não ter mais força para caminhar. Então, se o momento é agora de você continuar a caminhada, não para. Não para. Não desanime não. Não desanime não. Não desanime não. Porque nós sabemos, amado, que quando pararmos, se pararmos, amado, não vamos conseguir mais. Se pararmos, não vamos conseguir mais. Então, não vamos parar agora não. Não vamos parar agora não. Não vamos parar agora não, amados. Aleluia. Não vamos parar nesse momento. Porque o Senhor agora Ele quer que nós caminhemos. Ele quer que nós caminhemos. Ele não quer que paremos. Ele não quer que paremos. Ele não quer que desanime. Porque vai vir, tem muralhas? Tem. Tem mar? Tem. Tem leão? Tem. Tem um monte de obstáculos? Tem. Deus está no controle. Se você está sentindo essa presença, adora Ele, vai. Você não pode desistir agora. Aleluia. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Tá ouvindo, Luciana? Você não pode desistir agora.
Como diz tão pouco pro milagre a diaconisa Andréia, ontem já era, hoje é o dia, e o amanhã poderá não mais chegar. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Você tá entendendo? Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. E é pra você passar, meu irmão. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare, não pare. Não pare, Elber, não pare, não pare. Oh, aleluia! Aleluia! Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Tem Filho de Deus aqui nessa noite? O Filho de Deus nasceu pra ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem, porque é chegado um novo tempo, meu irmão. Ouça o grito de derrota dos gigantes. As bênçãos estão chegando. A conquista já está por vir. É isso aí, pastor André. Não podemos atentar com as adversidades, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ela é maior do que a primeira. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, Deus está no controle. aleluia. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não Oh, pare, abacarafé, O aleluia. Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Aleluia. Então, amado, não pare, não pare. Você nasceu para vencer. Porque nesse momento agora, amado, eu vou encerrar, mano. Eu vou encerrar porque... Mas Deus está dizendo para você que Ele quer restituir. Ele quer restituir o que foi roubado. Ele quer restituir. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Tá chorando por quê? Tá chorando porque... Por quê? Se você tem um Deus, Aleluia. que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando. Pai, Senhor, pastor da Mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você Aleluia. chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Ayrton Gomes Nem era pra dos você Santos, estar né? aqui. Seja bem-vindo, Mas amado. Deus falou assim. É o final da live, mas, amado, Esse aí vou levantar. aleluia. E onde colocar a mão eu Deus vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não
Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Tá entendendo? Deus mandou Você tá entendendo? te dizer. Deus mandou te Que dizer. vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores. Não chores. Não Quem chores. cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, muito obrigado, Pai. Nem era pra você estar aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa grande e rica oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor tem nos dado, Pai, de podermos estar aqui, de podermos estar falando contigo, de estarmos, ó Pai, intercedendo pelos amados irmãos. Então eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento agora, Pai, que nós vamos encerrar esta live com esse louvor, Pai, declarando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Jesus, que o Senhor é o nosso Senhor. Em nome de Jesus, cobre cada um com as tuas mãos poderosas, derramando a bênção, derramando a paz, em nome de Jesus. Irmã Alda Maria, estaremos orando sim pela Sara, em nome de Jesus. Me dá seu poder. O Senhor dará ordem aos seus anjos para te proteger. O Senhor que guarda a tua entrada. Aleluia. Receba aí, Luciano dos Santos Peixoto. Receba aí, Luciano. Receba aí, Lu. Nele você pode confiar. Amigo e protetor, Ele é. Aleluia. O meu bom pastor. E quando eu senti aqui apresentando a vida da Sara agora em tuas mãos. A Sara se encontra com Covid, Senhor. Então nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, repreenda, meu Senhor, toda enfermidade agora na vida de cada um que precisar agora, ó Pai, da tua cura, meu Senhor.
que estão internados, estão esperando, Pai, por uma intubação, estão esperando por uma internação. Nós te pedimos nesta tarde, ó Pai, já tarde e noite, em nome de Jesus, entra com provisão, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Cobre essas pessoas com as Tuas mãos, ó Pai. É a oração que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Cura, meu Senhor, entra com a cura, entra com a provisão, entra com a solução na vida de cada um. As que se encontram em depressão, em estado de depressão, em estado de morte, eu repreendo agora todo esse espírito no poder do nome de Jesus Cristo, que caia por terra agora, todo o levante do diabo, toda a seta maligna, tudo aquilo que não provê do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fortalece, vivifica, fortifica, Pai, os teus filhos, Pai, que estão fracos, estão oprimidos, estão sobrecarregados, porque o Senhor nessa tarde de hoje está derramando a bênção sobre a tua vida, está te dando força, renovo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. O meu bom pastor. E quando você sentir temor, ele confiará. Embora o homem seja fiel, o Senhor é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo seja não só hoje, mas para todos sempre. Se você diga comigo, amém, shalom, Yeshua, Jeová, Tigenu, Baruch Hashem, shalom, Adonai. Que Deus nos abençoe nessa tarde e noite de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.